Olá galera, o Antônio aqui. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que faz podcast, que tem canais no YouTube sobre a Tesla. E uma pessoa que tem um podcast já há bastante tempo, há 4 anos já, é um rapaz que chama Ryan McCaffrey. Ele é uma das pessoas que está envolvida no mundo da Tesla já há muito tempo. Tem uma podcast semanal que chama Ride the Lightning, The Unofficial Tesla Podcast. Eu estou deixando aqui na descrição o link para o podcast dele. Ele também publica os podcasts semanais num canal aqui no YouTube também, o link está aqui na descrição, caso alguém tenha interesse em inglês. A semana passada ele fez uma entrevista com o Elon Musk. Ele já tinha trocado vários tweets com o Elon Musk no passado e o Elon Musk já tinha falado que ia fazer uma entrevista com ele e finalmente aconteceu essa entrevista semana passada. E a entrevista foi publicada no dia 2 de junho. E nesse vídeo eu vou repassar para vocês algumas das informações que a gente aprendeu com essa entrevista, assuntos em gerais sobre a Tesla. Primeiramente eu vou falar o seguinte, o Elon Musk geralmente faz entrevistas em canais, programas de TV, com jornalistas que não são pessoas que estão muito envolvidas com o mundo da Tesla, que não tem detalhes sobre a origem da Tesla, sobre os planos futuros, são jornalistas comuns, a imprensa em geral. Então, as perguntas e até as respostas por parte de Elon Musk para essas entrevistas são coisas são assuntos genéricos. E as respostas do Elon Musk também são genéricas, infelizmente. Não é nada muito específico. Como o Ryan McCaffrey é uma pessoa que está muito envolvida no mundo da Tesla, eu esperava que a entrevista fosse ser um pouco mais voltada para esse mundo que a gente já faz parte, né? Sobre carros elétricos, sobre a Tesla, notícias, mas de forma mais técnica e não de forma generalizada, se faz sentido o que eu estou falando. E o Ryan McCaffrey, ele fez um bom trabalho na entrevista, ele fez perguntas que a gente que já está nessa área realmente faria, gostaria de saber. Infelizmente, eu achei, na minha opinião, eu sou meio crítico mesmo, então talvez não seja essa a opinião de todos que ouviram essa entrevista, mas na minha opinião eu achei que o Elon Musk perdeu a oportunidade de se comunicar mais com a gente que já está envolvido nesse mundo há algum tempo, porque as respostas dele foi, em geral, também genérica. Embora as perguntas tenham sido boas, eu achei que as respostas do Elon Musk, infelizmente, foram meio generalizadas, voltadas para o público em geral e não voltadas diretamente para gente como a gente. Mas enfim, talvez tenha sido de propósito, talvez não. De qualquer forma, a gente aprendeu muita coisa, muitas informações legais nessa entrevista. Então, começando com o Roadster versão 1, que foi produzido entre 2008 e 2012. O Elon Musk foi o principal designer do Roadster. Ele teve ajuda, claro, mas ele não tinha um designer contratado para fazer o design do Roadster. A gente sabe que o Franz é o designer principal da Tesla hoje. Ele é responsável pelo design do Roadster versão 2, pelo Model 3, pelo Model S, pelo Model Y, pelo Model X. E o Elon Musk conheceu o Franz por indicação de um amigo na festa de abertura da primeira loja da Tesla em Los Angeles, em 2008. E foi aí que o Elon Musk e ele começaram a conversar. O Franz trabalhava na Mazda na época. E a Tesla era uma empresa muito pequena, começando ali naqueles anos com o Roadster, e o Franz deixou a Mazda e foi trabalhar com o Elon Musk para a Tesla, e continua sendo desde então o lead designer da Tesla. O Elon Musk teve bastante participação também nas opções que fizeram parte do Model S na época, como por exemplo ser um carro bem espaçoso por dentro, sentar 5 ocupantes adultos mais 2 crianças atrás. Isso tudo o Elon Musk disse que foram coisas que ele queria ter para um carro dele. Então, colocando essas funções, opções no carro que fossem satisfazer as necessidades dele na época, ele achou que fosse também satisfazer as necessidades de outras pessoas, e foi realmente o que aconteceu. Então ele disse que quando você quiser fazer um produto que as pessoas vão gostar, não tente pensar no que as pessoas vão gostar. Faça um produto que você goste, que você queira usar, e isso automaticamente vai satisfazer as necessidades de outras pessoas também. Então aí um fato interessante no design do Model S. Já sobre o Model X, algumas coisinhas interessantes também aí do passado. O Elon Musk disse, ele não disse que se arrepende de ter feito o Model X do jeito que fizeram, mas o Model X foi um programa muito caro. O início do programa do Model X
foi que ele deveria ter usado a plataforma do Model S e ser bem parecido com o Model S, para eles poderem utilizar a quantidade maior possível de peças usadas para o Model S, usariam para o Model X. O Model X era para ser uma versão maior SUV do Model S. Não foi isso que aconteceu, eles investiram muito no programa do Model X, acabou sendo um programa muito caro, o carro se tornou um carro mais caro, eles investiram em tecnologia naquele carro, como nenhuma outra montadora tinha investido em tecnologia em nenhum outro carro. Alguns exemplos que ele deu: o Model X tem radares na porta, sensores de radar nas portas, na Falcon Wing Doors, as portas traseiras, para quando a porta abrir, ele detectar se tem algum objeto. A porta não abre sempre no mesmo ângulo, dependendo da proximidade de objetos, dependendo da altura do teto. Se você estiver dentro de uma garagem, a porta abre não só na parte de cima, mas ela tem também essa parte aqui do meio, que ela tem duas dobradiças então, e os sensores detectam a distância dos objetos para que ela abra de maneira que não vá bater em nenhum outro carro estacionado nas laterais ou no teto. Enfim, para não fazer buraco na porta, para que os sensores pudessem ver e detectar os objetos, eles colocaram radares que conseguem ver por metal. Então a gente não vê nenhum tipo de buraco na porta, nenhum tipo de sensor nas portas. Mesmo assim, os sensores estão escondidos atrás da lataria do carro. Outro exemplo, o Key Fob, o controlinho remoto que destrava as portas. O carro triangula via Bluetooth, ele detecta onde que está o Key Fob, ele detecta se o motorista está se aproximando do carro para ele abrir a porta automaticamente. A porta abre automaticamente, o motorista não precisa nem colocar a mão na maçaneta. O carro triangula o sinal do Bluetooth vindo do Key Fob e não só detecta se o Key Fob está próximo ao carro, mas ele detecta se o motorista está se aproximando do carro com a intenção de entrar no carro. Se o motorista se aproximar do carro, mas estiver só andando ao redor do carro, as portas não abrem. O carro detecta e sabe se o motorista está com a intenção de entrar no carro, e aí sim ele destrava as portas. Então, impressionante a quantidade de funções de tecnologia que foram investidas no Model X. Uma coisa que a Tesla provavelmente não vai fazer no futuro. Tanto é que já o Model 3 e o Model Y, que vão usar a mesma plataforma, ambos os carros, as diferenças são mínimas. O Elon Musk disse que as únicas diferenças feitas no design do Model Y em relação ao Model 3 foram coisas que eram necessárias para transformar o carro de um sedã para um mid-size SUV, ou um crossover, como algumas pessoas chamam. Então, o interior, a gente olha no interior do Model Y, por exemplo, de acordo com a revelação que a gente viu do Model Y há alguns meses, e a gente vê que é praticamente idêntico ao Model 3. Por fora, o carro é um pouco maior, porque, novamente, ele é um mid-size SUV e não um sedã. Mas fora isso, todas as partes do Model 3 vão ser reusadas e são as mesmas usadas pelo Model Y. Ele diz também que a revelação do Model Y foi uma coisa bem low-key, bem simples, e foi de propósito, porque eles não queriam fazer uma revelação que fosse surpreender o consumidor, que fosse uma coisa extraordinária, porque ele não queria que os consumidores deixassem de comprar o Model 3 para esperar a produção do Model Y. Então vocês se lembram, a revelação do Model Y para muita gente deixou a desejar, porque foi uma coisa bem simples, não teve nada de surpresa, não só em relação ao design do carro, que é muito parecido com o Model 3, mas também a revelação em si, o evento, foi uma coisa bem simples. Então fica aí a explicação, foi uma coisa planejada pela Tesla justamente para não diminuir a demanda pelo Model 3 até que o Model Y seja lançado. Embora, a longo prazo, a Tesla espera que o Model Y venda muito mais do que o Model 3 em relação à quantidade de carros vendidos, pelo menos nos Estados Unidos, onde as pessoas preferem carros maiores ao invés de sedãs, como o Model 3. Uma curiosidade sobre o Model 3 foi de que o design mais, não polêmico, mas uma das decisões mais importantes que fizeram na época em que o programa do Model 3 estava na fase inicial, foi de colocar uma tela central somente no carro. Até o momento a Tesla estava produzindo o Model X e o Model S, ambos tinham duas telas, tinha a tela na vertical na parte central do carro e tinha o que aqui a gente chama de binnacle, que é aquela parte do painel que fica atrás do volante, que é bem comum na maioria dos carros. Então uma decisão importante pela Tesla na época, uma das mais importantes no design do carro, foi de escolher somente a tela central. Ia fazer a produção ficar bem mais simplificada, o que iria diminuir custos, e também já pensando aí no Full Self-Driving,
de que no futuro não fará sentido ter um painel atrás do volante do carro, porque o carro vai dirigir sozinho. O design exterior do carro também foi uma parte muito difícil para a Tesla, para eles fazerem um carro que tivesse um espaço interior bom, que é o caso do Model 3, que as pessoas não estão apertadas dentro do carro, mesmo no banco traseiro tem bastante espaço, e fazer isso de maneira com que o design exterior do carro continuasse de uma maneira atraente. E não há dúvida nenhuma de que eles conseguiram alcançar essa meta. Já sobre o Roadster versão 2, Elon Musk disse que o Roadster vai deixar qualquer outro carro para trás, não vai ter comparação com nenhum outro carro. Carros de outra marca que custam centenas de milhares de dólares, às vezes até $1 milhão, em termos de performance, não serão nem comparáveis. O Roadster vai ser superior em todos os sentidos. A Tesla não espera fabricar mais de 10 mil Roadsters por ano, quando a produção estiver já em pico, ou seja, um volume bem baixo comparado aos volumes que a gente vê pelo Model 3, por exemplo, que vende aí 60, 70 mil unidades por trimestre. E o Roadster não é uma prioridade para a Tesla. A produção do Roadster é uma coisa, é como se fosse um extra para a marca da Tesla, não é uma coisa em que eles estão colocando muito tempo, não é uma prioridade, digamos assim. Já sobre a Tesla Pickup Truck, que é a caminhonete da Tesla, que a gente espera ver a revelação dela aí até o final deste ano. O Elon Musk disse que o preço inicial da Pickup Truck vai ser por volta de $49 mil, com certeza abaixo dos $50 mil o preço de entrada. A gente espera, como é o caso dos outros carros, que esse preço possa até dobrar com todos os opcionais, até 90, 100 mil dólares, talvez até mais. Mas o preço inicial vai ser de menos de $50 mil, o que é uma notícia fantástica. A Rivian, por exemplo, que tem o modelo R1T, que eu já mostrei no episódio anterior, a Rivian está com o preço inicial de $68 mil para a caminhonete deles. E uma outra caminhonete popular aqui nos Estados Unidos é a da Ford, a F-150, que tem preço inicial acho que abaixo dos $30 mil, mas o preço médio de venda, com opcionais e tal, o preço médio de venda é de $47 mil, ou seja, um preço bem comparável a $49 mil para a caminhonete da Tesla. Ele também disse que aquela foto que foi liberada da Pickup Truck no evento de revelação do Model Y há alguns meses é da parte da frente da caminhonete. Aquela foto deixou muita gente especulando se era a parte traseira, se era a parte da frente, e o Elon Musk confirmou que é a parte da frente da caminhonete. A caminhonete, de acordo com ele, não vai ser nada convencional. Quando você olhar para ela, vai ser uma coisa bem futurística, que não vai se parecer com nenhuma outra caminhonete que está rodando hoje nas ruas. Então vai ser interessante a gente ver qual que vai ser a demanda para essa caminhonete daqui a alguns meses. Como eu disse, a gente espera ver a revelação da caminhonete até o final de 2019. Em relação a novos modelos, o Elon Musk disse que no momento eles não têm planos de produzirem um modelo mais barato do que o Model 3. A gente espera que com o tempo o preço das baterias continue diminuindo. A Tesla, com o aumento de produção, eles provavelmente vão conseguir diminuir o custo de produção. Então, a Model 3, Model Y, acho que todos os modelos vão acabar tendo redução de preços nos próximos anos, mas serão reduções de preço relativamente pequenas. A gente não espera ver um modelo muito mais barato, pelo menos não por enquanto. Sobre jogos, a Tesla continua investindo em mais jogos, então a gente vai ver mais jogos aí disponíveis para os carros da Tesla, para a gente poder jogar dentro do carro, inclusive Cuphead. É um jogo que eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar, mas para quem já ouviu falar, para quem joga esse jogo, aparentemente é um grupo com uma audiência bem devota. Então, um passo grande aí para a Tesla colocar esse tipo de jogo no Model 3, relativamente popular para a audiência que conhece, que joga esse jogo. Mais jogos virão também. A Tesla disse que no passado eles tinham intenções de colocar aplicativos, de ter como se fosse uma App Store para vender aplicativo ou para fornecer aplicativos terceirizados dentro do carro. Eles acabaram retirando essa opção. Essa é uma opção que eles disseram que não tem planos de colocarem no carro a curto prazo, mas é uma coisa que faz sentido eles colocarem eventualmente, já que tiverem milhões de carros rodando, aí sim vai fazer sentido eles investirem numa App Store para o carro. Também disse que YouTube, Netflix, que são plataformas de vídeo, a gente vai poder acessar no carro num futuro relativamente próximo, curto, através do browser. Eles não terão aplicativos dedicados para isso, mas você pode ir no site, como a gente já tem o browser,
dentro do carro, na tela do carro, a gente vai poder ir no site do YouTube, por exemplo, e assistir vídeos. Hoje a gente não pode, a gente vai no site do YouTube e a gente não consegue assistir vídeos. No entanto, ele disse que a quantidade de dados necessários para transmitir vídeo é muito grande. A Tesla não vai fornecer isso de graça. A gente espera que isso possa ser uma opção que vai estar disponível no futuro próximo até, mas somente via Wi-Fi. Quando você estiver em casa, talvez a gente possa ver Wi-Fi em Superchargers, a gente vai poder assistir vídeo quando estiver em Superchargers, mas não é uma opção que vai estar disponível para a gente usar usando as redes de celulares normais. Mas para quem está acompanhando aí a SpaceX também, a SpaceX já começou agora em 2019 com o programa Starlink, que está levando satélites para o espaço, que vai eventualmente cobrir o globo todo com internet banda larga. Eu acho que vai ser aí talvez daqui a uns 4, 5 anos, quando já houver cobertura em grandes centros urbanos de internet via Starlink. Talvez a gente vê a Tesla aí tendo uma parceria com a SpaceX para que eles possam usar o Wi-Fi vindo do espaço. Ou seja, você está em casa, hoje eu estou em casa com meu carro, por exemplo, eu estou conectado no Wi-Fi. Quando eu saio da garagem, começo a dirigir, ele conecta com a rede 3G. Agora, se tiver Wi-Fi na cidade toda, você pode dirigir em qualquer lugar do país até e vai estar conectado no Wi-Fi. Então, uma coisa aí que difícil a gente imaginar hoje com a infraestrutura que a gente tem de Wi-Fi, mas uma coisa que vai ser possível logo aí devido a esse programa da SpaceX. E por último, a Tesla já disponibilizou não só patentes dos carros deles para uso por outras montadoras, mas também a rede do Supercharger. E o Elon Musk disse que até o momento nenhuma outra montadora entrou em contato com ele diretamente para fazer o uso da rede Supercharger. Claro que existem algumas coisas aí que a Tesla exige dessas montadoras, por exemplo, eles precisam ter a capacidade, o carro tem que ter a capacidade de receber uma carga alta, aí eles vão ter, claro, que ajudar financeiramente a Tesla, pelo menos dar uma porcentagem do valor gasto para a Tesla, caso outras montadoras comecem a usar o Supercharger, mas mesmo assim é uma coisa que já existe essa infraestrutura do Supercharger e é absurdo pensar que nenhuma outra montadora está tentando fazer uma parceria com a Tesla, né? O que mostra aí, na minha opinião, falta de atitude de outras montadoras, de comprometimento à eletrificação. Mas o convite continua aberto, caso alguma outra montadora tenha interesse de usar a rede Supercharger, a Tesla está aberta à negociação. Então, galera, é isso aí. Essas são algumas das informações que a gente aprendeu dessa entrevista. Como eu disse, entrevista fantástica. Quem puder ouvir a entrevista toda em inglês, é mais ou menos 1 hora. Eu aconselho que vocês assistam novamente o link aqui embaixo. E espero que tenha uma continuação, espero que no futuro o Ryan McCaffrey tenha a oportunidade de entrevistar o Elon Musk novamente. O Ryan McCaffrey é uma pessoa muito humilde e muito inteligente, então eu sei que ele tinha muitas perguntas excelentes que ele não teve oportunidade de perguntar devido à restrição do tempo aí, somente 1 hora na entrevista. Então espero que haja uma parte 2, uma continuação nessa entrevista, nem que não seja logo, mas no futuro próximo. Então, gente, para quem é novo nesse canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Estou sempre publicando vídeos recentes sobre o meu carro, vídeos de notícias. Para quem não assistiu o episódio 101, que foi o último episódio que eu postei, dá uma olhada, o link está na descrição aqui embaixo. Fiz um overview completo aí do meu carro nesse 1 ano que eu estou com ele. Para quem já é inscrito, continua sempre voltando e assistindo os vídeos. Como eu sempre digo, agradeço muito a audiência de vocês. Compartilhe o vídeo se você gostou. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo. Abraço!